Meus irmãos, todos os anos nós temos um tema, um versículo que é tema da nossa festividade. Esse ano, o texto que é tema da nossa festividade encontra-se, alguns irmãos já sabem disso, outros que não sabem, né, já está postado lá no nosso perfil, lá da nossa igreja, no Facebook, é Atos capítulo 1, verso 8. E é justamente sobre esse texto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se irmãos estiverem com a mesma versão, vamos ler novamente juntos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Glórias a Deus. Sentados, meus irmãos, queridos, hoje eu quero pensar com você sobre o tema o poder do Espírito para a missão da igreja. Este é o tema da minha exposição essa noite. O poder do Espírito para a missão da igreja. Primeiro nós temos que entender qual é a missão da igreja. Alguns aqui, eu não vou perguntar, mas alguns aqui têm mais de 10 anos que já são servos do Senhor. Outros talvez têm 5. Alguns estão aqui desde o início, 6 anos. Outros talvez tenham um pouquinho menos. Há alguns irmãos nossos, aqui mesmo, que estão entrando na família de Deus este ano, há poucos meses, há poucas semanas atrás. Meus queridos irmãos e irmãs, para cada um de nós que aqui estamos, desde vocês que estão com mais tempo, desde aqueles que estão chegando agora, cada um de nós temos uma missão, temos um compromisso. E a pergunta que nós devemos realizar aqui essa noite é: qual é a missão da igreja? Primeiro nós temos que definir, antes de descobrir a missão, o que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus, será que é uma denominação? Uma placa? A igreja de Jesus é a Siló, igreja cristã? É a Assembleia de Deus? É a igreja batista? Não. Isso são partes da igreja de Deus. Eles não são a totalidade, porque a totalidade da igreja de Deus diz respeito às pessoas. Quando nós pensamos na igreja, o que é a igreja? A igreja é a união de pessoas que creram, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que negaram a si mesmo, foi o que eu falei no início, tomaram a sua cruz e decidiram seguir a Jesus. Essas pessoas, e muitos desses, não tem nenhuma denominação, por exemplo. Estão cultuando a Deus, mas não tem nome onde eles cultuam. Principalmente em países, como nós vimos, né? Países onde há grande perseguição. Países do Oriente, países africanos. Então a igreja de Jesus, ela ultrapassa uma placa. A placa, que tem um nome que nos identifica como denominação, não é a igreja de Jesus. É apenas uma parte. Por que é uma parte? Porque eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que onde há verdadeiros salvos e não salvos. Aqui há pessoas que podemos dizer, não sou eu, né? Então, onde podemos dizer é o Senhor. Porque quem sonda os corações é quem? É o Senhor, é o Espírito Santo. Que são verdadeiramente salvos, verdadeiramente servos, e aqueles que não são. Como qualquer outra igreja, haverá um grupo dentro dela que são salvos, que segue a Jesus, e há outro que aparentemente segue, mas que de coração, na verdade, o coração anda muito distante do Senhor. Lembra, aos irmãos, as cartas que o Senhor dirigiu às igrejas no Apocalipse, você lembra? Foram 7 cartas às 7 igrejas, e na maioria delas, se não me engano, em 6 delas, o Senhor trouxe algumas mensagens de conforto, mas trouxe advertências. Uma das frases, nossa palavra de Jesus naquelas cartas,
que mais nos chama a atenção é quando ele chega para determinada igreja o seguinte: olha, você nem é quente e nem é frio, mas você é morno, e pelo fato de ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, portanto, é a união dos crentes. E essa união, ela é feita de maneira espiritual. E essa união, quem é que nos une, né? Quem é o elo que faz essa união entre os crentes na pessoa de Jesus? Esse elo, como Paulo vai dizer em Efésios, o selo, ele fala que é o Espírito Santo. Tanto que ele diz que nós somos selados com o selo do Espírito. Porque quem nos muda, quem muda a nossa natureza é quem? É o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, o que acontece conosco? Quando nós entregamos a vida verdadeiramente, espiritualmente nós nascemos de novo. A Bíblia vai dizer que nós nascemos da água e do Espírito. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Então a igreja de Jesus, em resumo, é a união espiritual de crentes num único nome, e o nome de Jesus. Então nós temos irmãos nossos em vários países do mundo. Os irmãos sabem muito bem que a nossa igreja, por exemplo, ela não tem em todos os estados brasileiros. A igreja da qual nós fazemos parte, na denominação, ela não tem em outro país. Mas será que nós não temos irmãos na China? Será que nós não temos irmãos na Coreia do Norte? Temos. Porque o que nos une se chama o Espírito Santo. Quando então a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o que acontece, meus queridos irmãos? Ela vai receber uma missão. Missão essa dada pelo próprio Jesus. Eu queria que, por favor, vocês fossem comigo em Mateus 28. Mateus 28, verso 19. Olha aqui a missão de Jesus. A gente já leu lá em Atos, mas aqui eu vou destacar em Mateus, para depois eu retornar para Atos. Tá bom? Jesus fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos e irmãs, a missão da igreja é ir ao mundo anunciar o Evangelho. Essa é a sua missão, essa é a minha missão, é a missão de cada crente em Cristo Jesus: ir ao mundo anunciar o Evangelho. E meus irmãos, quando nós olhamos para Atos capítulo 1, verso 8, nós percebemos que esse texto nós podemos considerar, por exemplo, como o texto áureo, o texto principal, ou o maior, ou um dos maiores textos sobre a obra missionária da igreja aqui nesta terra. Meus irmãos, esse texto, entender Atos 1:8, queridos irmãos e irmãs, é uma chave essencial para que possamos entender que nós precisamos de um fervor, e um fervor missionário, um fervor evangelístico. Meus irmãos, neste texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos revelar que o poder do Espírito Santo é o grande motivador, é o grande agitador na vida da igreja, no que diz respeito à obra missionária e no objetivo de expandir o Evangelho, de expandir a mensagem do reino de Deus. Meus irmãos, estamos aqui 6 anos. A pergunta que eu faço é: por que estamos aqui? Por que Deus nos colocou aqui? Os irmãos que estão aqui concordam comigo que o nosso Deus, Ele é soberano. Amém? Estou falando para pessoas que creem que Deus, Ele é soberano. Como o louvor que nós cantamos diz, né? Ele é dono de tudo. Deus poderia ter me chamado em outro estado, uma outra cidade. Quantos de nós, talvez, não tivemos a oportunidade de não estar aqui hoje em União dos Palmares? Deus poderia ter me chamado para uma outra igreja. Quantos de nós também nos fomos convidados no início da nossa, antes mesmo, né, de aceitar Jesus, a frequentar outras igrejas? Mas se nosso Deus é soberano e Ele comanda, direciona as nossas vidas,
o Senhor nos colocou nesta igreja, nesta rua, neste bairro, nesta cidade. Para quê? Por que Ele nos colocou aqui? Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos colocou aqui para cumprirmos a obra missionária que cada um de nós temos. Meus irmãos, nós temos que entender que a volta do Senhor Jesus se aproxima. Os irmãos aguardam isso, os irmãos esperam a volta de Jesus, anseiam por isso, porque particularmente eu sei, nós projetamos a vida, nós projetamos a nossa vida nos próximos meses, nos próximos anos, mas a maior bênção que Deus poderia me dar seria a volta do seu filho. Não sei para você, mas esse é o desejo, esse é o nosso anseio. Nunca mais lágrimas, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais a perda da comunhão, nunca mais tentação, nunca mais lutas, nunca mais provas, e viver para todo sempre com aquele que nos salvou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa da volta do Senhor Jesus. E como nós também cantamos aqui constantemente nessa igreja, o louvor que diz que essa volta se aproxima a cada dia. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos a política, quando nós olhamos a saúde, quando nós olhamos todo o contexto global, nós vemos que a cada dia que passa, essa volta de Jesus está se aproximando. Os sinais estão aí. Eu não vou nem relembrar, porque os irmãos sabem muito bem quais são. Os sinais estão aí. E meus queridos irmãos, a cada dia que acordamos, eu não sei se você entende isso, mas o Senhor nos alerta que o fim está se aproximando. Quando eu estou dizendo fim, eu estou falando do fim da igreja aqui, porque a Bíblia nos ensina que a igreja será arrebatada. E meus irmãos e irmãs, sabendo disto, nós temos que entender que essa nossa vida aqui, ela vai passar, que a nossa vida aqui é uma passagem. Como o louvor das crianças, louvor antigo de criança dizia: nós estamos indo com o passaporte na mão, entrando no trem que vai terminar onde? De Nova Jerusalém. O trem está dando a partida e nós precisamos estar preparados. E meus irmãos, se nós temos que estar preparados, nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos chamou: anunciar o Evangelho, anunciar a obra de salvação. Então, respondendo àquela pergunta, por que o Senhor nos colocou aqui? Meus irmãos, a melhor resposta que nós podemos ter é que o Senhor nos colocou aqui para anunciar o Evangelho. E esse Evangelho começa sendo anunciado aonde? Nas nossas casas, na nossa família. Esse Evangelho começa sendo anunciado nesta rua, neste bairro. Nós temos que cumprir a nossa missão. A missão que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Meus irmãos, nós agora estamos em época de festividades. Nossa região, Nordeste, tem duas festas a comemorar. Tem São João e tem o país como um todo, a Copa do Mundo. Pessoas estão se reunindo. Pessoas estão aí, nada contra, mas estão aí se reunindo, aproveitando o momento. Nós temos que entender que até esses momentos que o mundo aí serão passageiros. Porque às vezes nós nos deixamos também nos envolver, não acontece? A gente começa a se ver ali envolvido e tal, e daqui a pouco nós esquecemos a nossa missão. E qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. A pergunta que eu faço para você é: você tem sido um bom evangelista? Você tem sido um bom missionário? Para quantos você anunciou o Evangelho nesses últimos dias? Meus irmãos, por que eu digo isso? Se nós voltarmos para o texto de Atos 1:8, o Senhor Jesus deixou bem claro. Ele diz: recebereis o poder do Espírito, que há de vir sobre vós. E qual seria o resultado? Ser-me-eis testemunhas. Fui pesquisar sobre a palavra testemunha, a origem dessa palavra.
E essa palavra, no grego, que foi o idioma que foi escrito no Novo Testamento, significa alguém que proclama, alguém que acredita e prega, fala sobre algo, ao ponto, se for necessário, de perder a própria vida. Isso é ser testemunha. Se ser testemunha está ligado então a ser um mártir, se for o caso, morrer por aquilo em que nós temos fé. Se nós temos fé em Jesus, a pergunta deve ser essa: nós estamos pregando o Evangelho do Senhor com todo o nosso coração? Meus irmãos, eu pergunto isso porque quando nós temos algo bom, quando nós aprendemos alguma coisa nova, vamos supor, você está viajando, aí de repente você descobriu uma nova rota. Aí você conhece alguém que vai viajar também, aí você fala assim: olha, fulano, eu descobri um caminho que é mais curto, melhor, certo? Menos perigoso, vai por aqui. A gente compartilha, né? Quando a gente está sabendo alguma coisa, por exemplo, chegar aqui alguém dizendo: olha, a notícia, quem levar a conta de água lá no SAAI esse mês, as últimas 3 vezes pagas, o SAAI prometeu que vai dar um desconto de 50% nas próximas contas. Se você souber de um negócio desse, você faz o quê? Você sai contando para todo mundo, falando: leva lá, né? Cuide em pagar para você lá pegar o desconto. Não é assim que nós fazemos? Né? Quando a gente sabe que alguém está dando alguma coisa, né, que é bom, a gente fala: vai lá, fulano, que está dando, não sei o quê. É assim. Mas essas coisas são passageiros, os irmãos estão me entendendo? Nós recebemos da parte de Deus algo que é eterno, algo que é celestial, a vida eterna. A pergunta é: nós temos compartilhado essa vida? Nós temos falado para o mundo, pessoas, vizinhos, familiares, filhos, esposa, esposo, parentes, primos, pais: vocês precisam do Evangelho, porque as vossas almas estão caminhando para o inferno. E o inferno é um lugar, meus irmãos, eterno, sofrimento eterno. A Bíblia chama o inferno de a morte eterna. E meus irmãos, se eu não quero ir para lá, porque o Senhor me prometeu e eu encontrei o caminho da vida, porque estou deixando milhares de pessoas irem? Eu falo isso, irmãos, porque nós chegamos aqui nesse 6º aniversário. Mas quantas vezes Jesus não deu a você a oportunidade de pregar o Evangelho? Quantas vezes Jesus te deu a oportunidade de compartilhar o Evangelho? E o interessante é que ao longo desses 6 anos, o Senhor te usou para que você compartilhasse o Evangelho com alguém, e esse alguém estivesse aqui hoje. Mas ao longo da sua caminhada, o Senhor deu inúmeras outras oportunidades, e você fez o quê? Ficou calado. Ou por medo, ou por algum tipo de constrangimento. Mas eu lembro a você o que foi que Paulo falou a Timóteo: Timóteo, você tem que pregar em tempo e em fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Às vezes o crente tem que ser aquele camarada chato. Tudo é para Jesus. Não, mas que, não sei o que, aconteceu um terremoto. Olha, isso é sinal, viu? Jesus está voltando. Não, o que está faltando médico? Olha, está vendo isso aqui? Isso é resultado da corrupção do homem. E a corrupção do homem é por causa do quê? Do pecado. E o homem em pecado, ele está longe de Deus. Esse camarada sendo corrupto, ele precisa de Jesus como você também. Tudo a gente leva para Jesus. Aí às vezes fica chato mesmo, a pessoa fala: fulano tudo que fala é Jesus. Mas é isso mesmo. Porque o apóstolo Pedro, em Atos, vai dizer para nós o seguinte: não há outro nome pelo qual possamos ser o quê? Salvos. Não há outro nome, só existe o nome de Jesus. E é esse nome, meus irmãos, que deve ser o que move a nossa vida, o nosso coração, o que conduz a nossa vida. Meus irmãos, eu queria destacar para vocês uma coisa. Eu não sei as lutas que você está passando, não sei os problemas, eu sei dos meus. Mas eu preciso chamar uma coisa para você. Paulo vai dizer em Atos 17 que se nós estamos aqui, é porque nele existimos e neles nos movemos. É a mão de Deus que está fazendo o teu coração bater. É a mão de Deus que faz o teu pulmão ter força para fazer a inspiração e a expiração. Se você está aqui hoje, foi a mão do Senhor, o cuidado de Deus. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós só começamos a nivelar o que Deus tem feito por nós, e nós só começamos a olhar o quê? De maneira horizontal. A visão do crente, ela não é horizontal. A visão do crente, ela é vertical. Olhar para onde Jesus falou,
Para o alto, porque é do alto que vem o quê? A vossa salvação. Mas quantos de vocês hoje aqui entraram, e ao invés de serem testemunhos de Jesus, você está olhando só problema de saúde? Não, que eu estou com a dor, é que eu não sei o quê. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: um dia você vai morrer. Vai ter uma dor e vai morrer. A questão é, e o testemunho? Mas o desemprego, meu querido, o Brasil inteiro está passando por isso. Quantos ímpios também estão desempregados? Mas tem uma diferença: os ímpios não são testemunhas, você é. Vocês não estão me entendendo? Ah, não, mas eu estou com problema. E quantos ímpios estão com problema no casamento, com problema com filhos? Mas você é testemunha. Nós temos que fazer a diferença. Porque, meus irmãos, imagine só: aquelas 120 pessoas recebem o poder do Espírito Santo. Eles começam ali em êxtase, falar em novas línguas. Aí começaram aquela multidão. Mas peraí, o que é que esse pessoal bebendo? O que é que eles estão falando em línguas que nunca aprenderam e tal? Se a pessoa, se Pedro tivesse calado, vocês vão entendendo? Pedro não preocupou. Pedro se preocupou em ser testemunha. E qual foi o resultado? Milhares de vidas salvas. Meus queridos irmãos, a igreja, ela precisa do poder do Espírito. Porque sem o poder do Espírito, ela não pode cumprir a obra missionária. A pergunta que eu quero fazer para você aqui agora é: o poder do Espírito habita em você? Você tem o poder do Espírito? Essa semana, quantos de vocês oraram pedindo: Senhor, dá-me o poder do Espírito? Mas talvez essa semana você falou: Senhor, cura fulano, Senhor, dá um emprego, Senhor, dá-me dinheiro. Não é isso? Mas peraí, mas alguém aqui, será que nós oramos e diz: Senhor, me ajuda a ser testemunha? Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque a Bíblia vai nos mostrar, vai dizer o seguinte: os crentes oram, pedem poder. Jesus que batiza com o Espírito, Jesus que envia o Espírito, ele faz o quê? Derrama o poder, derrama o Espírito. E depois que o Espírito é derramado, acontecem duas coisas: os crentes são ousados para pregar o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, o Senhor começa a operar o quê? Sinais e maravilhas. Pode observar, toda vez que o Espírito era derramado, segue-se sinais e maravilhas, curas, libertações e etc. Meus irmãos, o teu problema, ele não é nada se você for um crente cheio do Espírito Santo. Nós temos que olhar que nós temos na Bíblia um apóstolo que ele fala dizer que tinha um espinho na carne, mas ele foi um homem cheio do Espírito, e o Senhor não deixou de operar através da vida do apóstolo Paulo. Eu orei, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, quero destacar uma coisa para você: talvez você está gastando tempo demais pedindo para Deus resolver um problema, para Deus fazer algo, e você deveria gastar com um tempo maior pedindo uma coisa: Senhor, dá-me o teu Espírito, Senhor, dá-me o poder, Senhor, dá-me o poder, a virtude do Espírito, porque se eu tiver, o que é que a Bíblia nos ensina? Paulo vai nos dizer que a fé tem poder de mover montanhas. Meus irmãos, olha, eu vou lembrar para você: o próprio diabo, ele não pode deter um crente cheio do Espírito. Eu não conheço. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Atos que houve uma grande perseguição, prenderam todos os apóstolos. Mas qual foi o resultado? O Senhor foi lá, soltou-os, e eles voltaram, e eles não foram correndo não, viu? Que talvez fosse com algum de nós, a gente ia se esconder. Sabe para onde eles foram? Voltaram para o templo, pregaram o Evangelho, prenderam de novo, açoitaram eles, e a Bíblia diz que no final eles saíram glorificando a Deus, porque o Senhor havia encontrado eles como homens dignos de sofrer por causa do Evangelho. E a Bíblia vai nos ensinar que aqueles homens operaram sinais e maravilhas. Meus irmãos, 12 homens conseguiram abalar o mundo da época. Nilton Pereira precisa ser abalado, sua família precisa ser abalada. Quando eu digo abalado, é abalado com a mensagem do Evangelho. Às vezes você tem um familiar que está passando luta e você só fica enchendo. É igual o camarada que chega assim, um animalzinho, né? Está morrendo de fome e tal. Aí você fica ali, não vou nem falar um animal, vamos pensar aqui. Tem uma serpente. Alguém cria serpente aqui? Não, né? A gente é uma serpentinha, né, dentro de casa, né, mas ninguém cria. Vamos lá. Tem uma serpente, aí você, para evitar, não, vou arrumar um ratinho e vou jogar lá, porque ela come um ratinho e ela vai embora. Aí amanhã ela volta de novo.
Aí você vai colocar agora a mão, daqui a pouco, você menos espera, a serpente está dentro da sua casa. Porque você foi alimentando. Não é assim que a gente aprende, né? Se você for num lugar aí zoológico, você não pode alimentar não, porque pode acontecer algum problema nessa hora que você vai tentar alimentar um animal selvagem. Talvez nós temos pessoas que têm chegado perto de nós, precisando do Evangelho, e ao invés de nós anunciarmos a solução, sabe o que nós estamos fazendo? Nós vamos falar assim, é mesmo, né, fulano? As coisas estão ruins, né? Está ruim. Estou doido, está doendo. Estou com a família, está com a família. Camarada, vem, você não dá uma palavra de solução. Qual é a solução? Jesus, irmão, não tem outra não. Mas você fica fomentando aquilo. Aí eu pergunto, cadê a testemunha de Jesus? Se você não tem esse testemunho de Jesus, sabe o que está faltando para você? O poder do Espírito. A questão que eu quero dizer para você é o seguinte, estou encerrando. Então vamos voltar para casa. Nós temos hoje um culto de festividade, terça, quinta, sábado, domingo. Nós vamos com a ceia. Quantos de nós vamos sair daqui hoje dizendo, Senhor, dá o poder do Espírito, para que eu possa chegar em casa, convidar, possa falar do Senhor e na terça-feira trazer minha família. Na terça-feira trazer aquele irmão que nunca mais veio, Senhor, para que ele possa ouvir a palavra. Senhor, que eu vou orar pelo pregador, para que o Senhor derrame o poder sobre ele, para que quando a palavra seja anunciada, vidas possam ser salvas. Quantos de vocês talvez oraram por esse culto? Pelo irmão que ia ministrar o louvor? Por aquele que vai trazer a palavra? Eu estou falando isso porque são coisas que nós devemos fazer e nós não fazemos. Sabe por que não fazemos? Porque nós não entendemos a nossa missão. Para muitos aqui, a missão é vir para a igreja, 7h30, venho para a igreja, sento, canto, oro, escuto a palavra, acabo o culto, graça e paz, e vou seguir a minha vida. Para muitos de nós a missão é só vir para um culto, sair de casa. Se ser um servo de Deus é só viver essa comunidade em 4 paredes, aqui, esse momento, você ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho vai além. O Evangelho ele vai além. E nós precisamos estar preparados para isso. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Quando a gente volta para esse texto, o texto é bem claro, né? Que nós receberíamos a virtude. A palavra virtude é traduzida ali por poder também. Poder, virtude, poder vai ser a mesma coisa. Qual é a palavra que nós encontramos no original? A palavra é a palavra dunamis. Dunamis vem 2 palavras em português, que vem a partir dessa, que é a palavra dinâmica e dinamite. Vamos pensar em dinâmica. Se eu digo assim, olha, eu tenho uma construção, e nessa construção eu tenho que manter a dinâmica. Eu estou querendo dizer que essa obra ela não pode parar, tem que ter uma dinâmica e ela tem que seguir. Se eu digo assim, olha, eu quero aqui apagar tudo, eu quero derrubar essa casa de uma vez, a melhor maneira seria eu colocar dinamite, que explodia de uma vez só. Não é assim, né, quando o pessoal quer derrubar um prédio antigo, né? Vai lá. A Bíblia está nos dizendo que o poder do Espírito é dunamis. Ele é dinâmico. E ele é um poder que abala. Meus irmãos, sexto aniversário. Será que nós vamos reter o poder ou nós vamos abalar as estruturas? Você vai voltar daqui no próximo minuto para a sua casa. Na sua casa tem gente que ainda não ouviu o Evangelho? Você vai abalar a estrutura pregando o Evangelho? E pregando o Evangelho com vontade. Porque foi o que Paulo falou, 1 Coríntios. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Alguém está passando uma luta? Você quer resolver essa luta? O Evangelho. O Evangelho. Sua rua, amigos, pessoas que nos servem, elas precisam do Evangelho. Mas nós não vamos conseguir anunciar o Evangelho se nós tivermos o poder do Espírito. A pergunta é: nós queremos o poder do Espírito? Nós queremos o poder do Espírito para orar por algum enfermo e o enfermo ser curado? Para pregar o Evangelho e vidas serem salvas? Eu quero ser deixado, ser usado pelo Espírito?
Que é muito bonito eu chegar aqui, né? E cantar um vaso para ti, frágil barro em tuas mãos, né? Usa-me, Senhor, usa-me. Mas na prática, buscar o poder para ser usado é outra história. A pergunta é: nós vamos querer nos assentar aqui e continuar vivendo a vida apenas de uma hora de culto? Ou nós queremos abalar as estruturas? Eu digo uma coisa para você. Hoje há muitas vidas que vão perecer, vão para o inferno. A morte vai chegar para muitas pessoas. E talvez essas muitas pessoas não aceitaram Jesus, porque faltou alguém que cumprisse a missão. Que pessoas, meus irmãos, não possam ir ao inferno por causa da nossa negligência. Pelo contrário, possam até ir, mas que nós possamos cumprir a nossa missão. Nós devemos cumprir a nossa missão, e para isso precisamos do poder do Espírito. Ser-me-eis testemunha. Eu preciso ser testemunha. E ser testemunha diz respeito a gastar a sua vida. Gastar a sua vida com o Evangelho. Que possamos ter uma nova postura. Que possamos ser uma nova igreja. Que possamos ser novos crentes, dispostos a ser usados e a ser gastos pelo Senhor Jesus, pelo Santo Espírito, na obra evangelística, na obra missionária. Que eu e você possamos ser ovelhas, que possamos ser usados pelo Espírito para gerar outras vidas, que possamos ser ovelhas de Deus, para que outras pessoas possam vir e aceitar Jesus e fazer parte do mesmo rebanho do qual nós fazemos parte. Afinal, em breve o nosso sumo pastor, Jesus, voltará. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Essa última oração, que eu oriento que você faça, meu irmão, é só uma coisa. Suplique de Deus poder. Suplique do Senhor poder do Espírito, virtude do Espírito, para que você seja alguém usado por Deus. Tem gente na sua família que precisa ouvir o Evangelho, e o Senhor quer te usar no teu trabalho, na tua rua. Oremos ao Senhor.